Well, Tamatoa hasn't always been this glam. I was a drab little crab once. Bem, nunca pensamos nisso dessa forma. Bem-vindos ao WatchMojo.com e hoje estamos contando nossas escolhas para as 10 teorias mais estranhas da Disney. Why did you stay away so long? Did you miss me? Tell us one of your adventures. Something exciting. Want to hear about the time I cut off Hook's hand and threw it to the crocodile? Antes de começarmos, publicamos novos conteúdos todos os dias. Por isso, não se esqueça de assinar o nosso canal e tocar o sino para ser notificado sobre nossos vídeos mais recentes. Para esta lista, vamos olhar para algumas das mais estranhas, mais loucas e mais incríveis teorias da Disney. Essas teorias são as que se sentem estranhamente plausíveis, mas são extremamente bobas ou perturbadoras. Nós estaremos classificando nossas escolhas com base em uma combinação de quão estranha a teoria em si é e por quanto sentido ela realmente faz. Only by love's first kiss. Love's first kiss. Número 10. Aladdin acontece num futuro pós-apocalíptico. Aladdin. Como carros, alguns acreditam que Aladdin acontece em um futuro distante, bem, depois que a sociedade moderna convencional desmoronou. First, that fez and vest combo is much too 3rd century. These patches, what are we trying to say? Beggar? No, let's work with me here. Genie chama a moda de Aladdin de 3º século e personifica celebridades do século XX como Arnold Schwarzenegger e Jack Nicholson. All right, Sparky, here's the deal. If you want to court the little lady, you gotta be a straight shooter, do you got it? No entanto, ele menciona que ele está na lâmpada há 10 mil anos. 10,000 years will give you such a crick in the neck. Se o gênio esteve entre os anos 70 e 2000 para Schwarzenegger e Nicholson e foi preso por 10 mil anos, isso significa que Aladdin deve acontecer em torno do final da década de 11.000 ou 12.000 depois de Cristo. É possível que tenha havido algum tipo de desastre que destruiu a tecnologia moderna, resultando em uma sociedade futurista que parece enganosamente antiquada. Número 9. Cal estava morto o tempo todo. Up. Os fãs adoram algumas teorias do X estava morto o tempo todo. Se não é nem o estar morto e Marlin experimentando os 5 estágios do luto, é Cal morrendo no início de Up. De acordo com a teoria, Cal morre durante o sono depois de ser notificado de que precisa se mover. Tell your boss he can have our house. Really? When I'm dead. Russell é simplesmente um anjo da guarda de Cal que tomou a forma dele e o filho desejado de Ellie. Ele está procurando seu último crachá de mérito, uma metáfora para as asas de anjo. E a casa flutuante é uma metáfora óbvia para Cal deixar o mundo físico e entrar no céu e na vida após a morte. Uma casa sendo levantada por balões? Número 8. Peter Pan é o anjo da morte. Peter Pan. Se não são personagens secretamente mortos, os personagens são o anjo da morte. Qual é a obsessão pela morte aqui? De acordo com essa teoria incrivelmente sombria e reconfortante, Peter Pan é na verdade um anjo da morte que leva crianças mortas para a Terra do Nunca, também conhecido como vida após a morte. Second star to the right and straight on till morning. When there's a smile in your... Você obviamente nunca envelhece na vida após a morte, o que explica os meninos perdidos. Following the leader, the leader, the leader. We're following the leader, wherever he may go. Isso pode parecer bobagem, até você considerar que o criador do personagem, J.M. Barrie, deu os direitos de Peter Pan para o Great Ormond Street Hospital de Londres, um hospital para crianças doentes. Peter Pan e a Terra do Nunca eram formas de confortar crianças com doenças terminais? I said nothing of the sort. Número 7. Tamatoa é Úrsula, Moana e a Pequena Sereia. Can we be real? If my name was Sebastian and I had a cool Jamaican accent, you'd totally help me. You would, you know you would. Tanto Moana quanto a Pequena Sereia estão centradas no oceano. Então é claro que os fãs vão encontrar algum tipo de ligação entre os dois, não importa o quão estranho. Esta teoria postula que eles compartilham o mesmo universo. Tanto Tamatoa quanto Úrsula compartilham uma tonalidade púrpura distinta, têm personalidades muito extravagantes e vários membros. No entanto, como Moana acontece mais tarde, Tamatoa não é exatamente Úrsula como a conhecemos antes. Ela reencarnou.
Nós não temos certeza de como isso explica Tamatoa sendo um caranguejo ao invés de um híbrido humano-polvo. Mas nós não dissemos que era uma teoria perfeita. Falando de teorias imperfeitas, há aparentemente uma alegando que Tamatoa é, na verdade, neto de Úrsula, já que ele menciona comer sua enorme avó. That's my grandma's. I ate my grandma, and it took a week because she was absolutely humongous. Número 6. Gaston matou a mãe de Bambi, a Bela e a Fera e Bambi. Se você achava que a morte da mãe de Bambi não poderia ficar mais deprimente, pense novamente, porque é perfeitamente possível que Gaston tenha sido o humano que puxou o gatilho. Nós nunca vemos o caçador que mata a mãe de Bambi, o que obviamente abre a possibilidade de que poderia ter sido qualquer um. Também vemos uma corça bebendo água de um córrego no começo de A Bela e a Fera, e descobre que Gaston é um caçador realizado. Wow, you didn't miss a shot, Gaston! You're the greatest hunter in the whole world! I know. No beast alive stands a chance against you! And no girl for that matter! Será que um dia ele conseguiu prender uma corça na floresta vizinha? Para tornar essa conexão ainda mais forte, é totalmente possível que uma das cabeças na taberna pertença à mãe de Bambi. Como se precisássemos de mais razões para odiar Gaston. LeFou, I'm afraid I've been thinking. A dangerous pastime? I know. Número 5. O príncipe é a morte. Branca de Neve e os 7 anões. De novo as coisas da morte. Ou os fãs da Disney são pessoas realmente sérias, ou a Disney adora algumas metáforas enigmáticas. Esta teoria sugere que o príncipe de Branca de Neve é a personificação da morte. Você vê, a maçã que a rainha deu a Branca de Neve funcionou muito bem e a matou. O príncipe, também conhecido como Green Reaper, aparece e a beija, despertando-a para levá-la embora para a vida após a morte. Branca então tem um momento para dizer adeus aos anões antes de partir. E no que eles partem? Num cavalo branco, uma referência óbvia ao cavalo bíblico pálido e seu cavaleiro, Morte, um dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Número 4. Dung e Gepeto são a mesma pessoa, Branca de Neve e os 7 anões e Pinóquio. Você pode pensar que Dung era apenas outro anão, mas e se ele fosse realmente um jovem Gepeto? Primeiro argumento, aparências. Não há como negar que os dois são muito parecidos. Dos olhos largos e ovais, às orelhas grandes e ao nariz de palhaço vermelho e bulboso. Os dois também compartilham traços semelhantes de personalidade, como a falta de jeito e a agitação. É possível que os anões o tenham levado em uma criança misturado com um deles, e subsequentemente deram a bota de Gepeto quando ele ficou mais velho. Ele se mudou para a Itália, tornou-se marceneiro e o resto é história. It's my wish. It's come true. Figaro. Look, he's alive. He can talk. Número 3. A mãe de Ariel foi morta pelo Capitão Gancho, a Pequena Sereia e Peter Pan. Este é estranho, mas se não houver muitas evidências para sustentar isso. Uma das sereias em Neverland se parece muito com Ariel, completa com um cabelo vermelho característico. Na prequela de A Pequena Sereia, a história de Ariel, é estabelecido que a mãe de Ariel foi morta por piratas. Capitão Gancho, um pirata, odeia sereias. E Triton odeia humanos, obviamente devido a um humano assassinar sua esposa. Do you think I want to see my youngest daughter snared by some fish-eater's hook? I'm 16 years old. I'm not a child Don't you anymore. take that tone of voice with me, young lady. Se quisermos acreditar na teoria de que Terra do Nunca é igual à vida após a morte, é óbvio que a mãe de Ariel está lá e ainda está sendo aterrorizada por seu assassino. Quick, Wendy! E agora que há uma vida após a morte infeliz. Número 2. Chip é filho legítimo da Fera, A Bela e a Fera. A Bela e a Fera contém alguns dos personagens mais intemporais da Disney, incluindo o adorável conjunto de chá de mãe e filho, Madame Samovar e Zip. I'll not have you making up such wild stories. Really, Mama? I saw her. Mas e se Zip não for filho da Madame Samovar? Afinal, Madame Samovar parece velha demais para ter um filho dessa idade. Ela claramente não deu à luz como um blue de chá. De acordo com uma versão dessa teoria, o príncipe foi seduzido e impregnou a encantadora. E quando a criança foi escondida por ser legítima, a encantadora amaldiçoou o castelo e todos os que estavam nele, inclusive seu próprio filho. Madame Samovar simplesmente o criou como seu, porque ela não quer que uma criança cresça sem uma mãe. What's there, Mama? I'll tell you when you're older.
Número 1. Boo cresceu para ser uma bruxa, Monstros S.A. e valente. O final para Monstros S.A. é perfeito. Kitty. Mas e se houver muito mais na história de Boo? Essa teoria incrivelmente estranha afirma que Boo acabou perdendo contato com Sully e de alguma forma viajou de volta no tempo para visitar os Ignifatos, a fonte de energia de salto de dimensão ou alguma coisa. Ela agora está tentando em vão cultivar essa magia para poder criar portais de tempo e dimensões, em uma tentativa de encontrar Sully e Monstrópolis. Se você olhar de perto, você pode até ver uma escultura de Sully na loja de madeira da bruxa, em Valente, que é uma clara dedicação ao seu velho amigo. Who are you? Just a humble woodcarver. I don't understand. Você concorda com nossas escolhas? Confira esses e outros ótimos clipes do Watchmojo, assine e toque a campainha para ser notificado sobre nossos vídeos mais recentes. Valeu!